falar sobre os tarifaços, Nassif, porque diplomatas brasileiros viajaram nesta semana aos Estados Unidos para tentar convencer o governo Donald Trump a aceitar alternativas às tarifas impostas pela Casa Branca à importação de produtos brasileiros. O grupo é coordenado por Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores. Desde que Trump anunciou o tarifaço, incluindo a taxa de 25% sobre o aço e o alumínio importados de diversos países, inclusive o Brasil, representantes do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento têm realizado uma série de reuniões. Lembrando que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Ontem, o ministro Fernando Haddad afirmou que as medidas de Trump contra o Brasil são injustificáveis, mas anunciou que a economia brasileira está sim preparada para enfrentar uma eventual guerra comercial. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse numa conferência sobre economia e clima na França. Olha só. Nós temos uma balança estável e equilibrada. Apesar da vantagem dos Estados Unidos em relação ao Brasil, ela está relativamente equilibrada. Nós que teríamos mais espaço para crescer no comércio com eles. E aí, Nassif, eu te pergunto, o Brasil tem mesmo uma musculatura para encarar essa guerra comercial? Olha, a gente tem que pensar aí em dois âmbitos. Se for pensar do ponto de vista de volume de exportações, realmente o Brasil exporta muito mais para a China. Mas os Estados Unidos, eles compram muito mais produtos elaborados. A China compra fundamentalmente minério, soja, café, e os Estados Unidos compram máquinas, equipamentos. Agora, tem que levar em conta que esse tarifaço do Trump sendo generalizado, ele vai dar uma reorganização do comércio mundial. Esse é o ponto central. Então, o Brasil tem duas estratégias. O Itamaraty vai lá para a chamada redução de danos aí de imediato, negociar, porque tem interesse para os Estados Unidos. Se o Brasil impõe, por exemplo, uma taxação sobre a importação de etanol dos Estados Unidos, afeta um Estado que é majoritariamente trumpista. Então, o Brasil ele tem alguns trunfos aí para exibir. Mas o ponto central vai ser a definição de uma estratégia para ver como que o Brasil se coloca nesse remanejamento global. E daí entra esse dilema, Estados Unidos ou China. É interessante perceber que na Segunda Guerra, você tinha uma potência que já estava em queda, que era a Inglaterra, e uma potência em alta, que era os Estados Unidos. E na época, a América Latina, você tinha uma terceira potência que podia vencer ou perder a guerra, que era a Alemanha. Nós tivemos duas escolhas aí na América Latina. A Argentina ficou inicialmente com a Inglaterra e com a Alemanha, deixou de lado a potência que emergia, e o Brasil ficou com os Estados Unidos naquele momento. E o Brasil, ali foi a diferença. Até a Segunda Guerra, a Argentina era a maior economia da América Latina. A partir da Segunda Guerra, vira o jogo. O Brasil consegue a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que é a base de todo o deslanche aí da década seguinte, e a Argentina fica para trás. Agora nós estamos no mesmo dilema. Só que a economia emergente, disposta a fazer parcerias e tudo, é a China. E você tem um país que caminha rapidamente para o fascismo e para o isolamento, que é os Estados Unidos. E nós vamos ter nos próximos meses aí, no próximo ano, uma desorganização, uma desestruturação da economia americana. A economia americana é uma baita engrenagem composta da parte legal, composta da parte setorial, composta das verbas públicas, composta do sistema universitário de pesquisa. E o Trump, com esse maluco do Elon Musk, está desestruturando tudo isso. Está desestruturando. Então é que nem o Bolsonaro aqui. Pode entrar mais à frente um presidente mais civilizado, digamos assim, mas o desastre está feito. Então vai levar anos para reconstruir lá, como está levando anos aqui no Brasil para reconstruir. Então, nesse ínterim, o Brasil ele tem que ter em algum momento vai ter que decidir. Hoje ele joga com os dois países, não quer cair de cabeça com a China e não quer cair de cabeça com os Estados Unidos. Mas a importância estratégica do Brasil para a China é tão grande que ele pode começar agora a definir políticas para exigir contrapartidas, digamos, da China, da vinda da empresas chinesas para cá e do apoio brasileiro ao BRICS. E olha, Nassif,
já que você falou da China, essa fala de Haddad que a gente comentou agora, ela acontece no momento em que a própria China, Japão e Coreia do Sul se unem para buscar respostas conjuntas às medidas protecionistas de Donald Trump. Os três gigantes asiáticos chegaram a um consenso em um momento histórico. China, Japão e Coreia do Sul concordaram em responder conjuntamente às tarifas dos Estados Unidos. A declaração foi feita depois que os três países realizaram o primeiro diálogo econômico em 5 anos, Em 5 anos, buscando facilitar o comércio regional. Os três lados concordam em fortalecer a cooperação da cadeia de suprimentos e se envolver em mais diálogos sobre controles de exportação. É isso que diz a publicação, Nassif. O Trump está conseguindo um milagre, né? O Trump e o próprio Biden, esse desmonte gradativo do Estado norte-americano conseguiu aproximar a Rússia da China, inimigos históricos. Está aproximando a China do Japão, a China da Coreia do Sul. Coisas inimagináveis tempos atrás. Inimagináveis. Nós tivemos uma época que os Estados Unidos tinham grandes estrategistas, como Kissinger, por exemplo. E o Kissinger fazia uma aposta numa parceria com a China e tudo. A China, além dessa potência comercial, dessa potência tecnológica que ela se transformou, é uma potência em termos de riquezas naturais, né? Minerais raros, uma grande extensão de território. Você tem uns 5 países com grande extensão de território, que isso conta muito aí, em função de população e matérias-primas. Você tem China, Estados Unidos, obviamente, Rússia, Índia e Brasil. Agora, o Brasil ele tem um conjunto enorme de condições de entrar nesse jogo, porque ele perdeu esse bonde de 95 aí, quando veio essa financiarização da economia, que foi mantida pelo Lula no seu primeiro governo, no segundo até 2008. Em 2008 é que você tem um outro Lula que surge, mas o Brasil tem estrutura de pesquisa, tem mercado de consumo interno, tem matérias-primas fantásticas por aqui. Então, ele tem tem o Cone Sul aqui, tem a América do Sul como mercado. Então, ele tem uma baita vantagem aí, desde que o governo defina um plano de metas. Esse que é o ponto, que o Lula não acordou ainda. Ele acha que a popularidade ele vai conseguir sair falando aí em cima de obras esparsas. Tem que ter o plano de metas para dar uma ideia do contexto, da construção. E o governo tem 4 planos bem montados aí, mas que ficam presos, porque os ministros não podem aparecer, senão o Rui Costa corta. O Rui Costa vai lá e bate o martelo em cima da cabeça deles. Que é o plano do Haddad, de transição energética, o plano da Simone Tebet, que é o Plano Brasil 2050, mas principalmente as transoceânicas, o plano do Geraldo Alckmin, que é a nova indústria brasileira, e agora o Ministério de Ciência e Tecnologia, que vai receber o livro verde, que são as conclusões da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com uma estratégia feita por pesquisadores para parte de pesquisas, inclusive de inteligência artificial. Então tem que correr. Você pega a China, por exemplo, o ensino médio lá, todos os alunos aprendendo inteligência artificial. O MEC tem que partir para isso. Em vez de pensar em colocar Starlink para o pessoal brincar de games lá, começar a trabalhar a entrada dos alunos na parte digital. Ou seja, está na hora do Lula esquecer o passado que ele ajudou a construir fantasticamente aí, com políticas como Bolsa Família e tudo, e começar a focar o futuro. Quando ele começa... Qual que é o grande problema da queda de popularidade do Lula? As pessoas não veem o futuro. Não só por conta da falta de projetos do governo, mas porque você tem aí uma ameaça de guerra nuclear, você tem uma ameaça de fim do planeta. Tudo isso lembra muito a Belle Époque da França, na França. Lá, vamos aproveitar o momento aí, porque não tem futuro. O que o Lula tem que fazer é construir esse futuro. E como é que constrói? Junta todos esses planos num plano do Lula. A Simone Tebet é bem esperta em relação a isso. Defina 5 metas para o pessoal. E daí cada obra que entra lá, o pessoal vê que faz parte, é um tijolo de uma construção. O Juscelino enfrentou inflação, enfrentou conspiração, golpe militar, a mídia batendo diariamente, e saiu com uma baita popularidade, porque ele criou o futuro. As pessoas acreditavam no futuro. É isso que tem que voltar. O Lula tem que esquecer o Bolsa Família. O Bolsa Família é um benefício já dado. Depois que é dado e assimilado, não tem mais pai. E tem que começar a construir o segundo tempo do jogo, que é esse novo desenho de Brasil digital, de Brasil inclusivo. E nós temos muitos elementos aí para conseguir isso.
Nassif, e aí essa reorganização do comércio mundial, né, como você disse, que algo que era impensável, né, inimigos históricos ali, e de fato parece que o trumpismo está conseguindo catalisar toda uma reorganização do que parece ser agora, queria te ouvir, basicamente o mundo contra os Estados Unidos, porque agora, por exemplo, na questão da guerra da Rússia e da Ucrânia ali, que na verdade é da Rússia contra a OTAN de uma forma mais ampla, tem a Ucrânia como ponta de lança, o Trump disse que se a coisa não sair como ele quer, ele vai começar a usar tarifas para sancionar países de forma secundária, né, que comprem o petróleo russo. Então isso vai criando um cenário, queria te ouvir, de basicamente os Estados Unidos contra o restante do mundo. A gente acreditava que seria... Eu sempre cito aqui, Nassif, o Sanjay Baru, que fala de bimultilateralismo, com Estados Unidos de um lado e os seus aliados, e China e os seus aliados do outro, mas ao que tudo indica, o trumpismo vai conseguir fazer o mundo contra os Estados Unidos. Não vai sobrar ninguém do lado dos Estados Unidos, né, cara? Como é que você avalia isso? Pega a União Europeia. A União Europeia veio a reboque dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra. O Plano Marshall ajudou a reconstruir a União Europeia, a OTAN garantia a defesa da União Europeia, os Estados Unidos tiraram o time. Então, e vão impor tarifa também, porque ele não diferencia aliado de adversário. O Trump é um João Dória com mais megalomania. Laranja. Né? Então o que vai acontecer é o seguinte, a própria Europa, a União Europeia, que quer esse acordo com o Mercosul, todo mundo está se realinhando. Porque não adianta, o Trump está acabando com o ponto central, os dois pontos centrais do modelo americano, que era a previsibilidade. Porque antes você entrava governo democrata, governo republicano, eram todos iguais, com poucas nuances, inclusive nas maldades. Né? Os governos democratas sempre foram muito mais belicosos que os republicanos. Com o Trump, você não tem mais isso. O Trump está indo contra o Departamento de Estado, querendo interferir no FBI, na parte de diplomacia. Então as pessoas vão olhar e falam, tudo bem, amanhã entra um novo... E o segundo ponto é o chamado soft power americano. Quando você pega a influência americana no Brasil, aqui, que veio através de Nelson Rockefeller, veio através dos filmes de Hollywood, dos cantores, do jazz e tudo, e de um sistema soft de impor o padrão deles. Foi o Rockefeller que conseguiu a aprovação de uma lei de combustíveis que acabou com as ferrovias e transformou o Brasil num país rodoviário. Foi ele que convenceu o Prestes Maia a fazer uma revolução urbana aqui em São Paulo, que acabou com os bondes e transferiu tudo para a parte rodoviária. Ele que é dono, que era um dos herdeiros aí da indústria do petróleo. Foi ele que, no final dos anos 60 aqui, veio aqui, viu a questão da influência da teologia da libertação e convenceu o Departamento de Estado a estimular o neopentecostalismo. Tudo isso, essa habilidade diplomática aí, ele mesmo dizia que a América Latina seria o segundo New Deal, que foi aquela política de desenvolvimento dos Estados Unidos feita pelo Roosevelt. Então tudo isso acabou. Agora você tem o troglodita aí tentando empurrar. Ele conseguiu reavivar o sentimento nacionalista do Canadá. Conseguiu reavivar as mágoas do México. O México teve lá atrás, o Texas foi roubado do México. Estava assimilado, o México com o NAFTA lá, a reboque dos Estados Unidos, acabou isso. Então, digamos, é interessante que ele usa a ultradireita e o nacionalismo como impulsionadores da ultradireita, e esse nacionalismo nos diversos países está sendo mobilizado agora contra as atitudes imperialistas do Trump. Se você pegasse anos 40 e 50, um dos receios da América Latina era os Estados Unidos invadir territórios aqui. Botou tudo isso. Porque se você vê antes, depois que você teve a nova ordem mundial, com FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, um país não podia mais intervir no outro. Não podia. A não ser que os Estados Unidos fizeram com aquela invasão terrível, Iraque, acabando com a Líbia, Mas depois eles conseguiram formas de intervenção com a parte da lei anticorrupção, que permitiu a eles montar parcerias com promotores da Ucrânia, com o pessoal da Lava Jato e tudo. Tudo isso foi para o vinagre. A parceria com militares, que marcou a primeira etapa deles, a parceria com procuradores, delegados, judiciário, que marcou a segunda etapa. Agora não, agora é tudo na base da porrada.
e com a porrada vai se isolando. Você vê os jornais aqui, que são ultraconservadores no Brasil, todos eles leem, os editorialistas leem o Economist, o Financial Times, que são as bíblias do capitalismo, e saem batendo no Trump aí. Então vai ser... Eu acho que ele não dura muito, porque ele começou agora a bater de frente com a Suprema Corte. Já bateu de frente com as universidades, um dos orgulhos dos Estados Unidos, a rede de universidades aí, de pesquisa, a interação com o mundo, a atração de imigrantes de alto nível. Nada disso, ele está desmontando tudo, né? Olha, se no ano passado falasse que ia ser essa loucura aqui, é o desmonte do império, né? Curioso ouvir o Nassif falar que ele não dura, porque ele já está articulando aí o terceiro mandato, né, Nassif? Então a gente vai ficar de olho aí para ver o que vai acontecer. Mas você sabe que isso pode ser uma cortina de fumaça gigante também, porque tem um escândalo do Signal que vazou, o secretário de defesa dele, o Pete Hegseth, é o nome desse cara. E vazou ele, a Tulsi Gabbard e outras pessoas ali, dando conta de planos para bombardear os Houthis no Iêmen. Isso criou um baita problema, porque se tem um negócio que o estadunidense não tolera, é qualquer risco à sua soberania nacional, a segurança nacional. César, porque é uma história meio de The Office, assim, né? Isso. Porque, assim, parece que falando parece que é mentira, mas explica a história basicamente, direito. Oficiais altos, top officials ali do administração Trump foram pegos trocando informações sensíveis do ataque contra os Houthis no Iêmen através de um grupo do Signal, que é basicamente... É um zap. Uma ferramenta, exato, que desenvolve uma função análoga ao WhatsApp. Colocaram um jornalista do The Atlantic, Isso. que é crítico ao governo Trump, sem querer no grupo. Um cara que chama Jeffrey Goldberg foi incluído no grupo assim por acidente. Ninguém sabe direito, essa história mal contada demais. E isso está causando um estrago gigante para a popularidade do governo Trump. E aí ele utiliza aquela estratégia do Roy Cohn, do Steve Bannon, de ficar sujando, poluindo as águas, como diz o Demore, para tirar o foco desse tipo de coisa. Por que esse cara, Roberta, estaria falando de um terceiro mandato 3 anos e 9 meses antes? Você entende? Se fosse alguma coisa, falta 1 ano para a eleição. Então, tudo bem, ele vai começar a preparar um terreno aí. Me parece que ele está falando sério a respeito disso? Tá, mas me parece também que o escândalo do Signal está atrapalhando muito e ele está criando subterfúgio para tirar os olhares dessa questão. Boa, César. Vamos ficar de olho. Aliás, o Signal é interessante. Aí, lá atrás, nós somos os primeiros a dar os sistemas que tinham sido adquiridos aí pela BIM e tudo aí para espionar brasileiros, né? E os 2 agentes que me passaram informação usavam o Signal, ou seja, virou padrão, depois da Vaza Jato, virou padrão de todos os serviços de inteligência aí. Mas é evidente que o negócio ultra secreto desse, eles incluem um jornalista do Atlântico, isso mostra, digamos, o que ele vai enfrentar. É o Estado profundo. Se vocês pegam lá atrás, quando o Facebook começou a pôr a cara fora do lugar lá, o Atlantic Council, que é um think tank americano, frequentado pelo chamado Estado Profundo. Veio o vazamento daquela interferência de hackers russos na campanha do Trump. E o que aconteceu? Um blog lá, suspeito, bancado pelo Atlantic Council, sem revelar que era Atlantic Council, apresentou para os jornais americanos um baita dossiê, multiplicando por 100 vezes o alcance das mensagens lá. O New York Times leu aquilo e falou, pô, isso não tem nenhum valor acadêmico, isso aqui é... Todos acharam que era picaretagem. Quem que entrou? O cara que é tão perigoso quanto o Musk, que é o Steve Bannon, que tinha acabado de comprar o Washington Post. Em cima daquilo, o Congresso convoca o Zuckerberg, dá uma dura nele, o Zuckerberg sai dali, vai para o Atlantic Council, pede uma consultoria, e o Atlantic Council montou algo que a imprensa não cobriu aqui, obviamente, que era uma estrutura de agências de checagem no mundo inteiro que se relacionavam e estavam subordinadas a uma central nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, construíram esse negócio. Chegaram a construir, montaram uma rede aí que só tinha jornal da grande imprensa e só tinha sites pró-grande imprensa. Eu até para testar, eu mandei uma nota, falei, quero cadastrar o GGN. Já estamos lotados aqui, que não tinha lógica aí. E quem foi utilizado depois para tentar desmoralizar os sites críticos
foi esse rapaz da USP, o Pablo Hortelado. O Pablo, quando vieram as manifestações de 2013, ele foi o principal estimulador dos black blocs, que foi uma maneira de avacalhar aquele início mais progressista das manifestações. E depois ele pagou um estudo que ele fez, equiparando sites de ultradireita geradores de fake news com os blogs críticos. E com isso fechar o mercado publicitário para os blogs críticos. Então, digamos, a geopolítica tem um monte de sutileza. E o Trump acabou com a sutileza. Ainda bem que temos você aqui conosco para trazer esses detalhes aí, que às vezes passam e a gente nem vê. Sempre uma aula. É sempre um prazer conversar com você. Obrigada e um ótimo dia, viu? Valeu, Nassir. Obrigado, gente. Um grande abraço aí. Valeu, querido. Um abraço.